Fala, bebês! Hoje está repercutindo bastante de novo aquela história antiga de 1992, quando o Nilton Mota saiu do Bahia e foi para o Vitória, e levou com ele 57 jogadores do Bahia, da base do Bahia para o Vitória. É, Tem muita gente que confunde as coisas um pouquinho e acha que o time formado lá, o time do Vitória, vice-campeão brasileiro de 93, era a base do Bahia. E na verdade não era, tá? Eu acho que o único jogador ali que foi base do Bahia foi o lateral direito Rodrigo. Vampeta não era a base do Bahia. Dida não era a base do Bahia. João Marcelo foi base, mas foi lá em 85. Então, assim, não foi esse jogador que saiu com o Mota, João Marcelo. Ele já estava já mais velho ali. Alex Alves não foi base do Bahia. Então, assim, Paulo Isidoro não foi base do Bahia. As pessoas confundem essa história e acham que o time do Vitória, vice-campeão brasileiro, foi os jogadores que saiu com o Mota. Não é verdade. Os jogadores que saiu com o Mota, os 57, foi Fernando, volante, um excelente jogador. Esse saiu com o Mota, era da base do Bahia. Péricles Chamusca, Marcelo Chamusca, que era técnico da base, de base, também saíram naquela época. Eu acho que Matusalém também saiu naquela época, era da Bahia, dentre outros jogadores, mas não é aquele time de 93, tá? Juninho, irmão de Zé Carlos, também quase saiu com o Nilton Mota, mas resolveu ficar no Bahia. Ele ficou e se profissionalizou no Bahia. Então, só para fazer uma correção aí, ó, que muita gente conta essa história de Mota, que realmente foi verdade, e que realmente Mota levou 57 jogadores com ele da base do Bahia para o Vitória, quando ele foi contratado pelo Vitória em 1992, mas não é o time de 93, o Vitória, tá? É o time que o Vitória foi várias vezes campeão baiano da base, depois de 95, 96 lá para lá, entendeu? Vários jogadores daquele ali que o Vitória revelou, Fernando, Matusalém, dentre outros ali, vários, se eu não me engano também, acho que Alain Delon também, entendeu? Aquela galera ali que era da base que o Nilton Mota levou, tá? Só para fazer essa correção aí, que tem muita confusão. O pessoal confunde muito essa história, achando que Alex Alves, Paulo Isidoro, Vampeta, Dida era da base do Bahia e não era da base do Bahia, tá? Eu vou passar para vocês aqui agora, ó, a história real contada por Paulo Carneiro, quando eu perguntei para ele há 3 anos atrás, lá no meu podcast, como é que foi que Nilton Mota saiu do Bahia e foi pro Vitória. Ele conta a história toda. Então, fiquem ligados aí, acompanhem a história contada por quem realmente viveu de verdade essa história, que foi Paulo Carneiro, que era o presidente do Vitória na época, tá? Nilton Mota, como é que você tirou o Nilton Mota do Bahia, ou ele saiu do Bahia, você puxou? Como é que é essa história aí? O Vitória deve essa incursão a uma pessoa que deixou saudade dentro do Vitória, que é Roberto Otti, que morreu de Covid o ano passado. Era um grande amigo meu, conheci no Vitória, amigo de Ademar, colega de Marista, era goleiro do Baiano, da Liga do Baiano, que era uma liga famosa na época. E um dia Roberto estava conversando comigo na sala do Vitória, da presidência, e ele disse: Paulo, vamos tirar a Mota do Bahia? Eu disse: como você vai tirar? O cara é Bahia doente. Mota é Bahia. Bahia doente, família toda. De Nunes Tecido, do pai dele. E aí ele fez: olha, Paulo, eu vou começar. Ele é muito maltratado no Bahia. Agenor Gordilho teve alguma interferência nisso? Nenhuma. Se diz isso, é mentira dele. Mentira. Ali é Roberto Otti. Eu apenas ajudei. Eu podia vir aqui, né, guardar Roberto Otti, né? Já morreu, né? Não, foi Roberto Otti, o grande responsável. Mas você era o presidente. Eu era o presidente. Bom, Roberto disse: Paulo, ele era muito amigo de Mota, de infância. E Mota era muito, segundo eles na época, maltratado no Bahia, sabe? Para o resultado que ele dava, né? E aí Mota começou a ir para uma reunião quinta-feira na casa de Roberto Otti, no Canela. Toda semana a gente se reunia lá. Um processo de convencimento que levou alguns meses. Mota era muito inseguro, sabe? Deve estar me ouvindo aí, sabe que eu estou falando a verdade. Posso não estar falando toda a verdade, porque eu não conheço a história toda, porque Roberto era o grande responsável. E Roberto
A gente foi. Aí que ano foi que ele conseguiu sair, que ele saiu do Bahia? Que ano foi? 92? Foi 92. 92. Começou a base do Vitória. E aí ele falou, ó, vou trazer uma turma aí. Eu me lembro que Maneca Tanajura, que era o meu presidente do conselho, sabe? Esse não era traíra como o atual, foi leal comigo a vida inteira, certo? E Maneca jogava uma pelada no Baiano de tênis, ele era a família toda ali do Baiano, sabe que o pai dele também foi presidente do Vitória em 51, né? E saiu a onda que o Vitória estaria contratando Bobô. E tem um papo de Maneca no bar tomando uma, dizendo, vocês vão ver amanhã o tamanho do Bobô. E aí eu armei uma entrevista coletiva com a porta no fundo da sala. E a imprensa sentada me olhando, sem saber o que eu ia dizer. E eu disse, podem entrar. E começou a entrar todo mundo, levou meia hora entrando todo mundo. Só jovem. Péric Chamusca, Marcelo Chamusca, não foi só jogador. Foi toda a comissão técnica, roupeiro, massagista, eu fechei a base do Bahia. Rapaz, eu fechei. Maracajá não queria me matar, não? Eu soube que ele foi para o hospital, mas não morreu, porque ele está vivo, graças a Deus, até hoje. Ele não queria me matar, eu vou lhe matar! Não. Mas ele teve fleugma, sabe? Ele sempre foi um cara elegante. Tem que tirar o chapéu. Estamos brincando além aqui, da história que ele tem no Bahia, que a gente tem que respeitar, certo? Mas que é fato, o Vitória trouxe grande Fernando, que para mim é o maior jogador da minha época, veio nesse grupo. Veio nesse grupo aí, foi? Então a gente pode dizer que o Vitória campeão foi um Vitória do Bahia? Foi o Vitória do Bahia.